Ainda existem inúmeros questionamentos sobre o comportamento do vírus da Covid-19. Por isso, ainda é difícil explicar o motivo das complicações que permanecem no corpo mesmo após a recuperação da doença. É por isso que a gente conversa agora sobre as síndromes pós-Covid. E eu tô aqui com o Bruno Cavalcante, que é especialista em clínica médica. Bom dia, doutor. Bom dia. O que é a síndrome pós-Covid? A síndrome pós-Covid ainda é uma interrogação muito grande para a comunidade médica. Nós não sabemos se é uma síndrome especificamente do Covid ou um overlap, uma sobreposição com outras síndromes que já existiriam para outras doenças. Então ainda é uma questão que nós estamos estudando bastante para chegar a uma definição concreta do que realmente é essa síndrome tão falada nos dias de hoje. E quais são os principais sintomas dessa síndrome? O principal sintoma dessa síndrome é fraqueza muscular e fadiga. A gente não pode esquecer que tem muitos outros sintomas, principalmente dispneia, que pode acometer ali de 10 até 50% das pessoas que tiveram coronavírus, tosse, que pode acometer até 1/3 dos pacientes com coronavírus, e os sintomas psiquiátricos, que eu queria citar aqui especialmente, ansiedade, depressão, insônia e o estresse pós-internação. Sim, a gente vai falar disso também. Vamos falar um pouquinho sobre perda de memória, que também é um sintoma, né? Perda de memória, perda de concentração, perda do olfato e paladar, que é a famosa anosmia. Sim. E existe alguma diferença entre os sintomas da síndrome pós-Covid para quem teve as primeiras variantes para Ômicron? Existe essa diferença? A gente pode ter diferentes tipos de síndrome pós-Covid. E tem alguns estudos mostrando, isso é bem interessante, que aqueles pacientes que tiveram doença leve, ele tem uma chance menor de ter síndrome pós-Covid. Aqueles pacientes com doenças graves, internados, principalmente em terapia intensiva, esses pacientes podem ter uma síndrome pós-Covid bem mais grave. Também existe um estudo de caso controle mostrando que os pacientes vacinados, eles tendem a ter uma síndrome pós-Covid mais leve ou até não tê-la, como também tem uma chance maior de ter um Covid assintomático. A gente tem algumas dúvidas de internautas e eu queria que você respondesse, por favor, doutor. O Douglas Lima quer saber por quanto tempo os sintomas da síndrome pós-Covid podem durar. Pergunta muito interessante do Douglas, e o primeiro ponto é saber que eu tenho sintomas do Covid agudo, que duram do início dos sintomas até 4 semanas após, e eu tenho um Covid crônico, que é aquele que é do início do sintoma até 3 meses depois da doença. O Covid crônico ele pode demorar até 6 meses na maioria dos pacientes, mas nós temos relatos de pacientes que ficaram sintomáticos até 12 meses, isso é 1 ano, após o primeiro sintoma. Vamos agora para a próxima. A Natiara Barros quer saber: dá para fazer atividade física estando com Covid, mas assintomática? Nós normalmente, como médicos, não indicamos realizar atividade física com nenhuma doença. O ideal, naquele período de doença, é o repouso para poder se recuperar da melhor forma possível. Então, mesmo assintomático, a nossa recomendação é que você fique sem atividade física por 5 dias para observar se vai surgir algum sintoma nos próximos dias. Sim. E a gente foi conversar, doutor, com um especialista justamente sobre a prática de atividade física durante aí a síndrome pós-Covid. Vamos ver? Roda aí. Olá, meu nome é Bruno Nobre e hoje eu vim falar aqui sobre exercício físico no pós-Covid. A primeira dica é que você não deve realizar exercício físico durante o período de infecção do vírus, pois ele vai causar febre e redução da competência do teu sistema imunológico. Segunda dica, é importante que você só retorne ao exercício após 7 dias do último sintoma incapacitante. Esses sintomas podem ser tosse, febre ou qualquer outro tipo de lesão pulmonar. Terceira dica, e talvez a mais importante, é fundamental fazer uma avaliação do sistema cardiorrespiratório, ou seja, através de um ECG, de um ecocardiograma e também do teste cardiopulmonar de exercício. A quarta dica é que, após o resultado da avaliação, você retorne ao exercício na primeira semana, principalmente com as atividades básicas da vida diária, e depois, na outra semana, você vai começar o exercício através de uma escala de percepção de esforço de 0 a 10, num grau de dificuldade no máximo 4 e 5. Depois você vai evoluir para o exercício predominantemente aeróbio e é fundamental também fazer o exercício de força, a musculação ou qualquer outro treinamento resistido para que você combata os sintomas deletérios da síndrome do pós-Covid. E aí, pessoal, gostaram dessas 4 dicas?
não esqueça que é super importante você procurar uma equipe multidisciplinar de profissionais para cuidar da sua saúde. É importante principalmente nesse período tão delicado. Um abraço e até a próxima. Bruna, muito importante o que o nosso colega Bruno falou. Respeite seu corpo, siga o que o seu médico orienta e volte acompanhado de um personal de educação física. Vamos lá, a Janaína pergunta: quais são as dicas para uma boa recuperação da síndrome pós-Covid? Boa alimentação, boa hidratação e repouso. No caso da síndrome pós-Covid, eu já tive Covid, já estou negativada, mas ainda sinto algum sintoma. Tem alguma coisa que eu devo me preocupar? Sim. Primeira preocupação sua, eu reforço, é procurar alguém que entenda da doença, que estude síndrome pós-Covid, para que faça uma ampla avaliação. Eu brinco que é quase um inventário. Eu tenho que passar de órgão em órgão, de sistema em sistema, saber o que é que pode estar afetado e o que é que pode ser melhorado, seja com história clínica, seja com exame físico, seja com exames laboratoriais. Então, cada caso eu vou ter que estudar de forma individual. E muitos pacientes relatam abalos psicológicos aí, né, durante a Covid. Tem aí também, envolve perda de memória, ansiedade, depressão, que a gente falou até um pouquinho no começo, né? Queria que você falasse como é que a gente deve cuidar disso e se pode ter alguma consequência também para a síndrome pós-Covid. O mais importante é a ansiedade. Isso porque a gente viu uma pandemia de uma doença bastante grave, onde muitas pessoas perderam entes queridos. A depressão, pelo próprio estado de ficar em casa, em isolamento, o paciente idoso que não vê o filho, que não vê o neto, realmente trouxe uma repercussão psicológica bastante importante. E a outra são os estresses pós-traumáticos, seja pelo trauma de perder uma pessoa querida, seja pelo trauma de uma internação. A gente viu vários casos de pacientes que ficaram internados por semanas, até meses, e em terapia intensiva. Então esse paciente acaba tendo aquela síndrome de pós-alta da UTI, ou a síndrome pós-traumática. Então esses pacientes precisam de uma atenção especial, precisam de um cuidado psicológico especial e precisam de uma rede de apoio para poder melhorar desses sintomas. Claro. Eu tive Covid agora, tive a Ômicron em janeiro, né? E eu pensava muito nisso, porque eu tô vacinada, tive uma doença leve, com sintomas assim super controlados, mas eu pensava muito no começo da pandemia, como é que foi para as pessoas que pegaram Covid com esse risco de morte tão grande, né? Onde você não sabia o que ia acontecer e que de uma hora para outra você poderia estar internado. Então eu imagino que isso deva mesmo ter mexido com o psicológico, né? Com certeza, isso mexe muito com a cabeça das pessoas. A gente vai ver agora a história de uma pessoa que teve Covid e que até hoje ela tem alguns lapsos de memória. Vamos ver? Roda aí. Queda de cabelo, fadiga, esquecimento e tontura. Esses são só alguns dos sintomas que passaram a fazer parte da vida da dona Zair após a Covid-19. Como é que eles têm impactado a vida da senhora? Na qualidade de vida, principalmente porque a gente, cada falta de memória, que a gente está conversando, quer conversar, bater um papo e de repente falta uma palavra e a gente fica até com vergonha de não conseguir completar um assunto, um raciocínio, né? Um raciocínio, a gente corta, não consegue ter um assunto com uma pessoa direito. Às vezes é uma coisa tão simples, falta uma palavra, pronto, acabou tudo. E quais são os sentimentos que batem nesse momento? De impotência, que a gente se sente completamente impotente, triste, que para a vida social é muito ruim, é completamente assim, a gente se sente impotente mesmo. E em relação aos outros sintomas, como eles impactaram a sua vida? O que eu achei muito ruim foi a dependência, a gente ficar dependente de outra pessoa para dar banho. Eu fiquei um tempo sem conseguir andar direito, com muita tontura, com muita fadiga, não ter vontade de levantar do sofá. Em relação à queda de cabelo, também foi algo muito persistente? Muito. Aí foram 6 meses de queda. Muito, muito. Aí esse foi o pior. Um dos piores. Porque é autoestima. Fiquei quase careca. E aí precisou fazer algum tratamento? Fiz terapia capilar todo esse tempo. Fui sempre fazendo. Dona Zair, muitas pessoas relatam também uma mudança no sabor dos alimentos, uma mudança no olfato, no paladar. A senhora sente isso também? Sinto.
Em seguida, eu não sentia gosto de nada, cheiro de nada. Hoje em dia melhorou, mas não tem dias que eu não sinto gosto, principalmente o café ficou amargo. Os prejuízos emocionais também são muito significativos, né? Eu tive muito medo de sair de dentro de casa, de descer ali embaixo no prédio, eu tinha medo. Sair para a rua, então, foi muito tempo, eu não conseguia. Eu tinha medo de sair, de não conseguir andar, de não conseguir atravessar a rua, por medo. É muito séria essa doença, é muito séria. Só quem teve, assim, que forte como eu tive, a gente sabe o que é. E quais são as expectativas para o futuro, dona Zair? Espera que um dia vai conseguir viver longe de todas essas sequelas, esses prejuízos que ficaram? Tenho muita esperança que tudo vai passar, que tudo isso que vai melhorar, que eu vou conseguir ter uma qualidade de vida, que eu vou voltar à minha vida que eu tinha, sabe? Poder sair, ter a alegria que eu tinha, porque a gente fica com muito medo ainda, né? Bruna, muito interessante os pontos que a dona Zair trouxe. Os sintomas neuropsiquiátricos são muito prevalentes e vale ressaltar que esses sintomas, quando no paciente idoso e quanto no paciente que já tem comorbidade, já tem outras doenças, eles podem ser um pouco mais importantes. Então, esses sintomas como perda de memória, perda de concentração, dor de cabeça, eles podem estar ligados muito ao estresse pós-traumático, como também podem estar ligados muito à ansiedade e à depressão. Por isso, a avaliação individual, uma boa história clínica, um bom exame físico e exames complementares selecionados podem ajudar muito nos casos como o de dona Zair. Vamos encerrar a nossa entrevista falando de vacina, doutor? Com certeza. Que eu acho que nunca é demais a gente bater nessa tecla, né? Vacina talvez seja um dos remédios mais importantes que foram criados pela raça humana. Então, quando você olha um pouquinho para o passado, Bruna, você pergunta, cadê a varíola? Nós não temos mais varíola. Quando você pega nossos pais, nossos avós, tivemos muitos casos de catapora. A gente quase não vê catapora hoje em dia. A gente olha para o nosso braço, quase todo mundo tem aquela marquinha da vacina da BCG, que não evita de pegar tuberculose, mas evita de ter casos graves de tuberculose. Quer ver um último exemplo? A influenza. A gente vacina todo ano para evitar ter novos quadros de influenza. Por que que isso acontece? A vacina, ela funciona como se fosse uma musculação para o meu sistema imunológico. Eu estou treinando o meu sistema imunológico a reconhecer aquele vírus. Então, cada dose que eu faço da vacina, eu estou retreinando o meu sistema para reconhecer o vírus com mais prontidão. E quando eu for infectado, eu conseguir agir de forma mais rápida e mais certeira. Por isso a vacina é tão importante. E uma das grandes causas para finalizar essa pandemia, com certeza, foi a introdução da vacina e da vacinação em massa. É isso aí, gente. Vamos vacinar. Quem não vacinou ainda, né? Primeira, segunda e terceira dose. Se tiver a quarta também. E já começou a quarta dose, né? Em alguns estados, nós já temos a quarta dose para os pacientes imunossupressos. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço e muito obrigado a todos e obrigado pelo convite. Que bom. Olha, e para você que busca se prevenir e se informar ainda mais, não deixe de acessar o e-book da Pague Menos sobre hábitos que previnem gripes e resfriados. Nele você vai encontrar muitas informações importantes. É só acessar o portal do Sempre Bem e baixar. E se você precisar de suplementos e fórmulas manipuladas para auxiliar na sua recuperação, eu também tenho uma dica para você. Olha só.